Bom dia, graça e paz. É uma alegria nós estarmos juntos novamente nesta manhã. E antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a você que tem disponibilizado esse tempo para estarmos cultuando a Deus, a Ele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a você também que tem compartilhado esse vídeo, que tem assistido no seu tempo. Que Deus continue te abençoando a sua vida, a sua família. Esta manhã eu gostaria de meditar com vocês num texto da Palavra de Deus registrado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, que assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Oremos. Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor por esta oportunidade, te louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado sobre nós. Agradecemos ao Senhor Deus por esse tempo em que podemos estar reunidos em casas, os familiares. Deus, muito obrigado porque nisso temos provado o cuidado do Senhor para conosco. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça e misericórdia sobre cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, reconheça a nossa fragilidade, a nossa pequenez e nos fortaleça. Não são do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor esteja visitando esta família, o Senhor que conhece as lutas, as dificuldades que cada um tem enfrentado. Ó Santo Deus, nós mais uma vez declaramos para o Senhor a nossa limitação, a nossa fragilidade e pedimos que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações. Oramos assim, ó Pai, com ações de graças em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sol, chuva, flores, frutos, água, pão, moradia, saúde, talento, arte,
e etc, e etc. Deus derrama incontáveis bênçãos sobre todos. Não há quem possa enumerar tantas bênçãos recebidas de Deus como manifestação da bondade do Senhor a nós. Se alguém tentasse ou atrevesse a enumerar essas bênçãos, chegaria à conclusão que o salmista, no Salmo 139, no verso 18, chega: contaria, sem jamais chegar ao fim. Portanto, nenhuma bênção é tão importante e tão especial como a salvação. O plano de Deus, elaborado na eternidade e cumprido em um tempo na história, se atualiza a cada dia em nossa caminhada. Milhões de pessoas gozam desta bênção maior, que diz respeito à vida presente, mas que é eterna. Ao estudar esse tema, estamos lidando com algo que transcende a nossa compreensão lógica, finita e temporal. É importante e necessário sempre dependermos da palavra de Deus, pois sempre traz alento, encorajamento e esperança para todos. Nesses dias, tanta busca espiritual, mas vários desvios doutrinários, entendemos a atualidade deste assunto, a bênção da salvação. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos da dispersão. Quem são estes? Por volta do ano 64, ao incendiar Roma, o imperador Nero, visando encontrar culpados para acalmar o povo, desencadeou uma terrível perseguição aos cristãos. Como a perseguição limitou-se a Roma, eles foram obrigados a se dispersar, espalhado pela Galácia, Ponto, Capadócia, Ásia, Bitínia, parte atual da Turquia. Os cristãos passaram a viver como forasteiros e peregrinos. Como designa o apóstolo, felizmente várias igrejas nasceram da dispersão ou diáspora. Naquele tempo, muitos cristãos ficavam desanimados em meio às lutas e perseguições. Eles se sentiam sem pátria, sem casa, sem identidade, sem esperança, andando sem rumo, inseguros, provados, caluniados, odiados. A mensagem do apóstolo tem como propósito encorajar esses cristãos a permanecer firme na fé e na esperança cristã. A semelhança de outras epístolas, essa começa com um cântico de louvor, exaltação e gratidão por bênçãos espirituais. Pedro fala a respeito da bênção da salvação. Existe uma enorme semelhança entre o contexto da vida daqueles irmãos e o nosso. Ao recordar essa experiência, certamente estaremos renovados e respondendo aos nossos compromissos com o reino de Deus. Por isso eu convido você nesta manhã a pensar comigo sobre a bênção da salvação. E considerando a bênção da salvação como, em primeiro lugar, um propósito eterno de Deus. O verso 2 nos diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro mostra que, nascido no coração ou na mente de Deus, o plano salvador foi elaborado desde a eternidade.
Os termos utilizados pelo apóstolo em sua introdução caracterizam muito bem a vida dos cristãos, dispersos, da dispersão, forasteiros, peregrinos, estrangeiros, mas que são eleitos. Eleição é um ato da maravilhosa graça de Deus. Para justificar a sua afirmação, Pedro passa a descrevê-la melhor, demonstrando que o propósito salvador se manifesta. Pelo menos 3 aspectos. Conforme a presciência, vai dizer o texto, segundo a presciência de Deus Pai. O apóstolo menciona as 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto demonstra a iniciativa de Deus em salvar o homem conforme o seu desígnio, elaborando antecipadamente todo o plano salvador, conforme descreveu o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao verso 14, quando vai nos falar de Deus que escolheu-nos antes da fundação do mundo, e vai falar então dessa certeza que podemos ter, porque é um Deus que nos ama, que nos amou a ponto de nos redimir. O segundo aspecto também, pela santificação do Espírito, pela ação santificadora do Espírito Santo. Os cristãos são separados do mundo. Ele vai dizer aqui, em santificação do Espírito. Eles são santificados pelo Espírito e passam a viver diferenciado dos padrões comuns. Ainda Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13 e 14, diz assim: entretanto, devendo sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E também fala então da pessoa de Deus, visando a obediência. Jesus que foi obediente e obedeceu até a morte. Pedro aqui parece que apresenta a obediência como uma aceitação e decisão ou acatamento no plano salvador em Cristo. Ele vai dizer, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós somos inseridos por amor de Deus Pai, pela santificação do Espírito, levado à obediência como filho amado que agora somos em Cristo Jesus. Mas, amado, também uma segunda lição, consideramos a bênção da salvação, em segundo lugar, uma realidade a partir do aqui e agora. O verso de número 3 e 5 da primeira epístola, no capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Após apresentar a salvação como bênção do passado, o apóstolo Pedro mostra a atualidade do plano salvador, que se insere na regularidade na história humana. Em seu louvor, ele bendiz ao Senhor pela regeneração, algo que começa já. Eis o maior milagre que se repete constantemente
alcançando milhares de pessoas em todo lugar e época. Conversando com pessoas essa semana, disseram da saudade do templo. E nós chegamos à conclusão de que muitas oportunidades, mesmo dentro de casa, nós temos visto, porque lares têm se identificado e se tornado verdadeiramente igreja, cultuando ao Senhor. E isso, meu amado, é algo que conforta os nossos corações, porque as pessoas estão se relacionando com Deus, entendendo que Deus é presente, e Ele o é. Verdadeiramente, Deus é presente. Eis o maior milagre que se repete constantemente, alcançando milhares em todo lugar e época. O Senhor nos gerou de novo, como Jesus ensinou a Nicodemos, um dos principais dos judeus, no capítulo 3 do Evangelho de João. Ainda em seu hino de louvor, o apóstolo encoraja os cristãos, apresentando a finalidade da vocação. Afinal, para que Deus nos regenerou? Para que Deus nos regenerou? Para uma viva esperança. O versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Muita gente tem perdido a esperança. Alguns, infelizmente, desistem e abandonam o caminho, mas a verdadeira esperança não morre. Pelo contrário, ela é sempre viva. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 14, no verso 32, a parte B: mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Precisamos renovar e alimentar constantemente a nossa esperança, lembrando o que o Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também para uma herança viva, nos diz o verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para os céus, para vós outros. Reservada nos céus para vós outros. Os peregrinos se sentiam sem pátria, sem direitos, sem segurança. Pedro, então, os encoraja a pensar na herança eterna. Quantas heranças têm sido motivo de desentendimento entre pessoas? Também há heranças que se perdem, estragam, se corrompem e se desfazem. Segundo a epístola, a herança prometida pelo Senhor é perene. E 3 qualidades descrevem a natureza da herança viva. Primeiro, a incorruptível. Uma herança que não se corrompe, que não se desvaloriza. Amado, nos dias nós temos visto as pessoas correndo atrás daquilo que perece, acumulando. E temos visto famílias se desfazendo por causa de herança. Mas a herança que o Senhor nos prometeu, a herança viva, ela é incorruptível. Mas o texto vai dizer também de uma outra herança e traz aqui, sem mácula. Uma herança imaculada, uma herança sem mácula, limpa, sem contaminação, purificada. Uma herança que é prazerosa. Mas ele também vai dizer dessa herança inacessível.
uma herança que não murcha, tal como uma flor que não murcha e nem perde sua beleza, inalterável. Assim é a herança viva que temos da parte de Deus. Mas também a realidade a partir do aqui e agora, uma proteção eterna. O versículo de número 5 nos diz: e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz que os salvos são guardados. Entendemos com isso que não perderemos ou não perdemos jamais a bênção da salvação, que existe desde a eternidade e se atualiza em nossa história de vida, já aqui e agora, mas se encontra protegida para todo sempre. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27 ao verso 29, nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Uma proteção eterna. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos também que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda uma terceira lição, amados: como consideramos a bênção da salvação como uma recompensa gloriosa e definitiva. O verso de número 6 ao 10 nos diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Em meio às duras perseguições e dispersões, muitos cristãos se entristeciam e até lamentavam a sua sorte. Quão parecido com os nossos dias, amados. Quantos choro de lamento, família chorando, aqueles que não puderam nem velar, família chorando por aqueles que estão internados, famílias chorando porque não podem comemorar um aniversário, quem sabe com aquela festa que desejavam, famílias chorando porque não podem vir à igreja. Muitos, então, lamentando a sua sorte de muitas maneiras, mas o apóstolo Pedro vai dizer, naquele contexto onde muitos choravam e se entristeciam porque a perseguição era ferrenha, era de morte. E no capítulo 4, Pedro diz que sofrer por Cristo é um privilégio glorioso. Aqui ele vai dizer: exultais. A exortação é para que a igreja venha a exultar-se, mesmo estando triste com as muitas provações. Nisso exultais, o verso 6, embora no presente por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações. Amado, quem sabe esse é o tempo. Por amor a Cristo, devemos nos dispor a enfrentar os inúmeros desafios dessa caminhada. Mas a recompensa virá. Deus não se esquece dos seus. Sabemos que a recompensa está próxima. Quando, nesse verso, ele vai dizer: exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada foge do seu domínio. Então, amado, nós devemos entender, compreender que Deus, ele é presente conosco. A recompensa de Deus, ela não tarda e nem falha. Há muitos que dizem: Deus tarda, mas não falha. Ele nem tarda e nem falha. Deus é exato. Deus responde no tempo dele, e o tempo dele é certo. E nós, quando estamos nele, amado, nós esperamos. A expectativa da volta ameniza o sofrimento do cristão. Quantos que estão pensando tanto na economia, tanto na saúde, em tantas coisas, mas não dobraram o seu joelho ainda para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos que não anseiam a volta do Senhor, quantos que não querem que o Senhor volte. A sua vida na terra é temporária. Cristãos se fortalecem na promessa do futuro glorioso preparado pelo Senhor. A igreja, amado, se fortalece nesta promessa que o Senhor nos faz. Por um breve tempo, nós passaremos essas provações, essas lutas, mas o Senhor virá. A nossa recompensa chegará. A recompensa resulta da comprovação da fé. O verso de número 7 e 8 nos diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ao invés de reclamar, os cristãos devem tirar proveito das provações, que provém a maturidade cristã. Amado, é nesse momento de luta, é nesse momento de aflição, que nós devemos então entender e compreender que Deus tem propósito para essas adversidades. E como cristão, como aquele que nasceu de novo, como aquele que espera a volta de Cristo, como aquele que confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós, amados, devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Não podemos retroceder, não podemos recuar, porque a nossa recompensa, ela é resultado dessa fé. E não é uma fé que é comprada, é uma fé que é dom de Deus. Não é de obra, não é daquilo que eu faço. Ela é um presente de Deus. E se você tem essa fé, amado, se você tem essa fé, em meio a essas adversidades que nós estamos vivendo, isso é um degrau para que você tenha maturidade, um relacionamento mais evidenciado com o nosso Deus, de confiança, de esperança, de entender que o Senhor, Ele é fiel. Mas a recompensa gloriosa e definitiva também se distingue numa recompensa que é um compromisso profético. No verso de número 10, 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer:
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinado. O apóstolo faz menção dos profetas que indagaram, inquiriram a respeito da salvação. Eles viveram pela fé no Cristo que traria a salvação. De igual modo, os cristãos viram e ouviram a respeito de Jesus. Os profetas se comprometeram na comunicação da salvação eterna. A epístola atesta a confiabilidade da mensagem profética. Os profetas anunciaram e as suas palavras se cumpriram. Deus continuará a cumprir os seus propósitos salvadores. De igual modo, a nós devemos também anunciar as boas novas que continuam a alcançar muitas pessoas ao longo dos anos, dos séculos. O Espírito Santo indicou no passado, ele continuará a indicar ainda hoje o caminho da salvação. Eis a grande bênção, a bênção da salvação. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Portanto, amado irmão, você e eu devemos ser boca de Deus. E boca de Deus entendendo que Deus está no controle, no domínio de todas as coisas. É aquele que não fica desamparado, é aquele que consegue compreender de que tem um Deus que te guarda, de que tem um Deus que vela por ti. Nós precisamos compreender isso porque tem muitas pessoas fazendo coisas absurdas, consagrando água, feijão e tantas outras coisas, para trazer esperança para o povo. Quanto a nossa esperança é a palavra de Deus. A nossa esperança é o próprio Deus. Nós devemos, amado, nos render, nos dobrar diante desta palavra, sabendo que o Senhor conforta, o Senhor traz estímulos para nós, para que a gente possa motivar outros a confiar tão somente no Senhor. Que você possa trazer essa esperança e essa confiança para a sua vida, para a sua família, para aqueles a quem você tem contato. Porque não há bênção maior do que a bênção da salvação. Você, quem sabe, poderia estar viajando, estar curtindo as férias, estar fazendo muitas coisas. Mas alegra, se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já nasceu de novo, alegre-se, porque não tem bênção maior do que essa. E se você que nos assiste ainda tem dúvida, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça. O tempo é hoje. Aproveite essa manhã, aproveite esse tempo que o Senhor tem te dado para refletir que a bênção maior é o próprio Deus, o dono de todas as bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos orando. Pai querido, graças damos ao Senhor por mais uma vez a tua graça, a tua fidelidade nos assistir. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos ao Senhor por esta família reunida em teu nome. Pai, agradecemos ao Senhor porque cremos que o Senhor está adentrando, ó Deus, como provedor nesta vida. Esta que tem desesperado muitas vezes, ó Deus, porque perdeu o emprego, porque as suas rendas diminuíram. Ó Deus, faça ela compreender que o Senhor é o Deus que supre, o Senhor é o Deus que cuida. Ó Pai, em nome de Jesus, entra com a provisão nesta vida, nesta família.
Assista, ó Deus, estas crianças, os adolescentes, os jovens, as esposas, os maridos, Pai, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus. Aquelas famílias, quem sabe, têm os seus entes queridos internado, infectado com esse Covid-19 e outras enfermidades também que têm atingido esta família. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, trazendo alento a este coração, mas para que ela possa também desfrutar desta bênção que é a salvação em Cristo Jesus. Que nada pode nos separar, conforme diz a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta oportunidade. Nós te louvamos, nós te bendizemos com ações de graça e perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.